Friedrich Nietzsche nasceu no dia 15 de outubro de 1844 em Leipzig. Cresceu em Naumburg e, segundo sua tradição familiar de pastores protestantes, pensou em seguir a carreira a qual estava supostamente destinado. Nietzsche perde a fé durante sua adolescência e os seus estudos de filologia afastam-no da tentação teológica. Em 1872, escreveu sua primeira grande obra, O Nascimento da Tragédia. Nela, Nietzsche sustenta que a tragédia grega surgiu da fusão de dois componentes, o apolíneo, que representava a medida e a ordem, e o dionisíaco, símbolo da paixão e da intuição. Segundo a tese de Nietzsche, Sócrates teria causado a morte da tragédia e a progressiva separação entre o pensamento e a vida ao impor o ideal racionalista apolíneo. As 10 últimas seções da obra constituem uma rapsódia sobre o renascimento da tragédia. Logo a seguir, Nietzsche entrou em contato com a obra de Voltaire e, depois de uma pausa na produção, escreveu e publicou em 1878 Humano Demasiado Humano, um livro para espíritos livres. Foi um influente filósofo alemão do século XIX. Politicamente, ele foi tanto acolhido por anarquistas como também pelos nazifascistas, com a identificação com a teoria de uma elite de homens fortes dotados de vontade e de domínio. Seja como for, em se tratando de política, são os extremistas ideológicos que cultuam Nietzsche, não os democratas. Foi reconhecido por outros filósofos como fonte inesgotável de percepções originais, estéticas e existenciais, todas elas relevantes e que muito contribuíram para a compreensão do homem moderno e para os fenômenos artísticos e políticos que acometeram o século XX. Logo a seguir, Nietzsche entrou em contato com a obra de Voltaire e, depois de uma pausa na produção, escreveu e publicou em 1878 Humano Demasiado Humano, um livro para espíritos livres. Em 1879, seu estado de saúde obriga-o a deixar o posto de professor. Começa então uma vida errante em busca de um clima favorável, tanto para a sua saúde como para seu pensamento. Não somos como aqueles que chegam a formar o pensamento, senão no meio dos livros. O nosso hábito é pensar do ar livre, andando, saltando, escalando e dançando. Nietzsche não cessa de escrever com um ritmo crescente. Em 1882, Nietzsche publicou A Gaia Ciência e começou a escrever o Assim Falou Zaratustra, quando de uma estrada em Nice. Em 1883, Nietzsche publica Assim Falou Zaratustra. Sob a máscara de um lendário sábio persa, Nietzsche anuncia a filosofia do eterno, retorno e do super-homem. Disposta a derrotar a moral cristã e o acrescentamento servil, a figura de Nietzsche foi particularmente promovida na Alemanha nazi. O livro Assim Falou Zaratustra era dado a ler aos soldados na frente de batalha para motivar o exército. Isso também acontecera na Primeira Guerra Mundial, como dizia Heidegger. Ele próprio, nietzschiano e nazista na Alemanha, se era contra ou a favor de Nietzsche. Todavia, Nietzsche era explicitamente contra o movimento antissemita, posteriormente promovido por Adolf Hitler e seus partidários. A respeito disso, pode-se afirmar a posição do filósofo. Antes direi no ouvido dos psicólogos, supondo que desejam algum dia estudar de perto o ressentimento. Hoje esta planta floresce de modo mais esplêndido entre os anarquistas e antissemitas. Aliás, onde sempre floresceu, na sombra, como a violeta, embora com outro cheiro. Tampouco me agradam esses novos especuladores em idealismo, os antissemitas, que hoje reviram os olhos de modo cristão, ariano, homens do bem, e através do abuso exasperante do mais barato meio de agitação, a afetação moral, buscam incitar o gado dos chifres que há no povo. O sucesso de Nietzsche, entretanto, sobreveio quando um professor dinamarquês leu a sua obra Assim Falou Zaratustra e, por conseguinte, tratou de difundi-la em 1888. Nesse mesmo ano, produziu uma enxurrada de obras, entre elas o Et Homme e o Anticristo. Como se não bastasse uma crítica a toda a tradição filosófica, estende-a também à metafísica, que transporta suas respostas para um plano que está para além da realidade. Com essa crítica metafísica, propõe ao ser humano que ele seja o seu criador, seja responsável por criar um mundo mais autêntico e sem fábulas, sem projetar sua vida para algo que esteja fora dessa realidade. O filósofo chega à conclusão de que a moral é uma interpretação
que busca atender às necessidades e interesses pessoais. As máscaras da sociedade. Nietzsche quis ser o grande desmascarador de todos os preconceitos e ilusões do gênero humano, aquele que ousa olhar sem temor aquilo que se esconde por trás dos valores universalmente aceitos, por trás das grandes e pequenas verdades melhor sentadas. E assim, a moral tradicional, a religião e a política não são para ele nada mais que máscaras que escondem uma realidade inquietante e ameaçadora, cuja visão é difícil de suportar. Nietzsche golpeou violentamente essa moral que impede a revolta dos indivíduos inferiores, das classes subalternas e escravas contra a classe superior e aristocrata, que por um lado, pelo influxo dessa mesma moral, sofre de má consciência e cria a ilusão de que mandar é por si próprio, por si mesmo, uma forma de obediência. A modernidade. Para Nietzsche, o homem é uma individualidade irredutível. Era um crítico das ideias modernas. Para ele, os ideais modernos como democracia, socialismo, igualitarismo, emancipação feminina eram expressões da decadência do tipo homem. Por essas razões, é por vezes apontado como um precursor da pós-modernidade. O anticristo. Nietzsche, sem dúvida, considera o cristianismo e o budismo como as duas religiões da decadência. Religiões que aspiram ao nada, cujos valores dissolveram a mesquinhez histórica. Não obstante, também se auto-intitula ateu. Para mim, o ateísmo não é nem uma consequência, nem mesmo um fato novo. Existe comigo por instinto, dizia Nietzsche. Sua crítica ao cristianismo baseia-se na discussão e na sua luta contra os dogmas, que, segundo ele, devem ser negados, pois são questões que não entram em discussão, por isso opõe-se ao crivo da razão, gerando um homem submisso ao mundo de ilusões, como, por exemplo, o sentimento de culpa a partir dos supostos pecados que cometemos. O estilo de Nietzsche. Seu estilo aforismático, escrito em trechos concisos, muitas vezes de uma só página, e dos quais são pinçadas máximas, muitas de suas frases se tornaram famosas, sendo repetidas nos mais diversos contextos, gerando muitas distorções e confusões. Utiliza-se da genealogia como um método de decifração, volta ao passado, para descobrir a origem dos nossos valores.